Fazer autopublicação ou publicar por editora? Qual que é o melhor caminho para os escritores? Esse é o tema do vídeo de hoje e vamos comentar sobre isso a partir de um vídeo react, bem como outros que a gente já fez aqui no canal. E o vídeo escolhido foi esse aqui, já vou compartilhar minha tela, que é Publique seu livro por editora ou independente, prós e contras. E aqui a gente está no canal Narrativa Literária por Ellen Pimenta, é um canal que eu conheci recentemente, conheci por conta desse vídeo que ele me foi recomendado e vou assistir pela primeira vez aqui junto com você. E bom, vamos embora, sem muitas delongas, um vídeo relativamente longo, 15 minutos, então vou falar pouco aqui no começo para a gente ver o que ela tem para falar para a gente. Combinado? E eu vou fazendo as minhas pausas, minhas considerações sobre o que eu acho, né? Eu que já fui publicado por editora e atualmente sou autopublicado, então tenho experiência dos dois lados, eu acho que eu posso acrescentar um pouquinho aqui no vídeo dela, tá bom? Então, vamos embora. Essa semana mesmo eu atendi uma cliente que ela queria fazer o livro infantil dela. Olha quão específico é. Um livro infantil tem um formato específico, normalmente é 20 por 20. Ele precisa ser colorido, em sua maioria. Aqui eu não coloquei, que já tinha passado os primeiros segundos, mas ela falou assim, depende, né? Ela fez o questionamento, né? Qual que é a melhor editora ou independente, de forma independente, autopublicação, ela disse o depende, tá? Então, e ela partiu para começar assim do que a gente viu aqui. Por ser curtinho, o acabamento é em grampo canoa, não é em lombada quadrada. E ela foi muito enfática ao dizer que ela não queria ter estoque em casa, ela não queria ter que lidar com os pedidos, ela não queria ter esse trabalho de vender e distribuir o livro, né? Então, por ser uma consultoria e eu tendo noção de todo o mercado, eu mostrei as opções para ela, dei as opções de publicação independente pelo WeClap, pelo Clube dos Autores, até pela Amazon. A Amazon também faz Clube de autores. Todo mundo fala dos autores, mas está errado. Livros coloridos, livros infantis, né? A Amazon também imprime e fazem a distribuição. Se você não viu ainda, no vídeo da semana passada eu falei sobre 5 modos de publicar o seu livro independente de graça e 3 deles fazem publicação impressa sob demanda. Então você bota o seu livro lá, eles distribuem nos sites, eles colocam no site. Quando o cliente compra, a Amazon também faz isso. Quando o leitor compra o livro no site deles, eles imprimem e mandam pro leitor. Você também, eu acho que é o iClap e o Clube dos Autores, você ainda consegue comprar algumas unidades para ficar com você, mas ela não queria isso, ela não queria ter que lidar com nada. Então eu dei a opção do Clube dos Autores, da Amazon e da iClap, e se eu não me engano ela vai fechar com a iClap. Ela vai fazer com a iClap. Então, essa tecnologia é POD, Print on Demand. Ela existe há alguns anos. E aqui no Brasil, o Clube de Autores foi pioneiro, né? O clube tem 15 anos, né? Mas é uma tecnologia hoje difundida. Algumas editoras já utilizam dessa estratégia também. E ela tem a grande vantagem, foi que a Ellen falou, a questão do estoque, né? No POD, né? Como a gente costuma chamar, você não tem estoque. Você não precisa ter estoque, porque o livro ele só é impresso assim que ele é vendido. Acaba que a unidade do livro, o custo de produção, ele é maior, naturalmente, mas ao mesmo tempo é muito mais viável para um escritor fazer uso do POD, porque, olha só, vamos supor que eu não tenho nenhum recurso financeiro, tenho R$0 para investir na minha publicação. Como que eu vou atrás de uma editora, sendo que eu tenho R$0 e geralmente o meio de trabalho você tem que ter no mínimo uma impressão mínima de 100 cópias. Foi o que aconteceu comigo alguns anos atrás na editora que eu fui publicado. Eu tive que, dentro do pacote, né, de serviços que eu contratei com eles, tinham 100 cópias do livro. Então, você pega, sei lá, 15, 20 reais um custo aí por unidade, vezes 100, R$1.500 pelo menos que você tem que ter. Na tecnologia POD, plataformas, né, como Clube de Autores, você publica de graça e você compra o seu livro a quantidade que você quiser de forma opcional. Acaba que é mais caro você comprar um livro do que se você comprar 100 livros. O meu livro, né, o último que eu lancei, tá até aqui, vou pegar para mostrar para você, que é o Voo da Mosca, né, ele foi impresso, né, publicado e impresso no Clube de Autores, e eu comprei só essa unidade. Por que eu comprei só essa unidade? Porque era o primeiro, então eu comprei, recebi, conferi, tá tudo certo, capa, miolo,
orelhas, diagramação, tudo certinho, beleza. Agora eu vou encomendar uma quantidade maior de livros aqui para mim. E qual que é essa quantidade? Eu defini 50 livros, porque cada livro saiu por R$35, eu acho. Então, você comprando o meu livro lá direto do site do Clube de Autores é R$59. Eu comprando 50 sai a 35, sai R$20 mais barato. Porque quanto maior a tiragem, mais barato o livro fica. Acaba que, naturalmente, eu comprando, como eu sou autor, tiro os meus royalties, que eu calculei mais ou menos 20%, é mais que o dobro que as editoras costumam trabalhar, e ficou um preço competitivo, e eu tirando esses royalties, mais o desconto por comprar em quantidade, chegou nesse valor próximo de R$35. Então eu consigo trabalhar na casa dos 40, 42, R$45 o livro quando for ir para um evento, em vez de R$59 no site. E já vem comigo, enfim, tem essa estratégia. Então o POD é bom nesse sentido. Se eu comprar 100 cópias do meu livro, provavelmente vai cair para uns R$30, alguma coisa assim, R$28 a unidade. E assim vai cair até um limite, óbvio, né? Porque tem um custo mínimo ali de produção. Mas para quem tá duro de grana, ou para quem não quer ter estoque em casa, porque você pode comprar de 10 em 10, de 20 em 20, ou conforme sua necessidade ali, o POD, essa tecnologia é fundamental. Então, seguimos. É só um exemplo para você ver como cada livro é um livro, cada projeto é um projeto, dependendo do gênero, dependendo até do escritor. Então eu espero que depois desse vídeo, você, olhando para o seu projeto, olhando para a sua realidade, para o que cabe com você, eu espero que você entenda e consiga decidir qual é a melhor forma de publicação para você, seja de modo independente ou por editora. Mas antes da gente começar, eu preciso explicar uma coisa. Existem vários tipos de editoras no Brasil. E existe a editora tradicional, aquela que paga para você vender o seu produto, né? Ela compra o manuscrito de você e mesmo depois da publicação você continua recebendo royalties a longo prazo, certo? E existem as editoras que servem tipo como uma prestadora de serviço. Só antes dela passar das prestadoras de serviço, essas grandes editoras, né, elas te dão um adiantamento de royalty. Você assina um contrato, que ele pode ser livro por livro, ou você pode ter um compromisso de vários livros ali, só que geralmente do primeiro livro ele performa bem e aí você amplia um contrato. Isso é o que é comum. E esse adiantamento, ele não é um valor exorbitante, tá? Na maioria dos casos, a gente imagina aí 100 mil, 200 mil, 300 mil reais. Cara, isso não existe. A gente vê alguns filmes tipo ficção americana que mostra esse tipo de negociação mais alta e tal, só que é outro mercado, outra realidade, é uma ficção, tá até no nome, né, do filme, mas é algo em torno de 5 mil, 7 mil, 10 mil reais ali que você vai conseguir. Só que, vamos supor, você tem 8% de royalties sobre a venda, o livro é 50 reais, você vai ter ali 3 e alguma coisa, 3,80, sei lá, 3,50 por cada cópia vendida. Então você pega 10 mil reais, divide por 3,50, dá algumas milhares de cópias. Depois que vender essas milhares de cópias, que você passa a receber os royalties, porque te adiantaram um valor, que é uma aposta que a grande editora faz. Ela tem esse custo de adiantamento, ela tem o custo de revisão da sua obra, de todas as etapas editoriais, para depois começar a lucrar depois da venda. Então não é algo que vai mudar a vida do escritor, porque assim, o que muda mesmo, né, não é nem se falou de adiantamento, é a repercussão que o livro tem, ele ser muito bem vendido. Então tem vários outros aspectos que são muito mais valiosos do que a própria grana em si. Claro, se chegam para mim, Juliano, um contrato aqui de adiantamento de 5 mil reais, é uma grana que cai ali na sua conta, muito legal, enfim, é muito bom, mas não transforma a vida. Pelo menos em alguma parte ali da população não vai transformar a vida. Vai salvar o mês, vai salvar o outro mês, vai te dar maior repercussão no mercado editorial, mas enfim, só pra gente ter uma ideia de valores aqui. Vamos lá. Certo? Você paga para eles publicarem e eles fazem todo o processo, né? Eles têm profissionais que trabalham com eles, mas não é algo que eles investem no seu livro esperando que tenha um retorno ao longo prazo, mas você investe em si mesmo, né? Vocês pagam a ele para prestar o serviço de fazer capa, diagramação, revisão e fazer a distribuição. Essas editoras que eu vou falar aqui agora, as comparações são essas editoras prestadoras de serviço. Até porque alguém que recebe o convite de ser publicado por uma editora tradicional tá feito na vida, não precisa estar aqui. Sai desse vídeo agora. Sério, publicação tradicional é o som.
Na verdade, igual eu falei, né, pode transformar a repercussão que traz você ser publicado por uma grande editora. Mas é até interessante porque eu já conversei até no Pode Ler e Escrever com alguns autores que o primeiro livro que a pessoa publicou mesmo foi com uma editora grande. E por não ter uma experiência de viver, né, com autopublicação, com outro tipo de publicação, a pessoa só tem um ponto de vista. Então acaba que, mesmo sendo publicado por uma grande editora, ver vídeos, né, como o da Ellen, até os meus também, pode ser interessante para ver outra perspectiva. Não que ela vai abandonar a grande editora, enfim, mas eu acho que é interessante para conhecer mercado, entender mercado, né? Agora, vamos ver o que ela tem para falar nesse próximo ponto. Eu esqueci, tinha mais um insight que eu ia falar aqui, mas eu esqueci, vamos embora. Sonho de qualquer autor, mas a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, né? A editora, para chegar até o autor e falar, estou interessado no seu manuscrito, quero comprar, é muito difícil, muito difícil. Então vamos trazer para a realidade aqui, pensar nas editoras que oferecem prestação de serviço, que tem muita hoje. É a maioria dos estilos de editora que eu vejo e que eu presto serviço, tá bem? Então não é publicação tradicional, até porque eu vou estar falando de custos aqui, de investimentos. E numa publicação tradicional você não tem custos nem investimentos, porque você está sendo publicado, você está sendo pago para ser publicado por uma editora grande, beleza? Então deixa isso em mente isso daqui. E essas editoras você paga para publicar, né? No meu primeiro livro, eu vou até falar valores aqui, eu gastei, e foi até muito barato, tá? Foi muito barato. Eu paguei R$3.500 mais ou menos, parcelei algumas vezes, 100 cópias do meu livro, mais a revisão e diagramação. E os registros, né, ISBN, ficha catalográfica. Então, eu paguei esse valor por esse serviço. A capa eu tinha contratado à parte, né, a ilustração da capa, na verdade, eu mandei a ilustração para eles montaram a capa. Então, eu paguei. Se a editora grande, eles te pagam para publicar você, na editora independente, prestadora de serviço, você paga. E o livro é um produto, né, bem como qualquer um, é uma prestação de serviço. Você está contratando uma empresa para viabilizar aquele produto, para criar aquele produto. Então, você, de fato, paga para ser publicado. E editoras prestadoras de serviço não são editoras tradicionais, tá bom? Mas é claro e evidente que eu não poderia começar sem antes pedir para você seguir esse canal, se esse tipo de assunto te interessa. Se inscreva, curtir o vídeo se eu te ajudei de alguma meu forma. E o da Ellen. E deixar os comentários aqui embaixo se ficou alguma dúvida, beleza? Então, combinado? Então vamos lá. Agora eu já falei pra caramba, vamos começar o vídeo? Vamos começando, eu não separei uma ordem de pós e contras, tá? Mas eu acredito que vocês vão entender o que é pós e o que é contra, até porque... Nossa, eu já falei pra caramba e o vídeo nem começou direito, né? Vou esperar ela falar os prós, eu faço meus comentários, ela fala os contras e eu faço meus comentários. Eu não sei que ela faz pró e contra ao mesmo tempo, mas vamos lá. Como eu expliquei pra caramba lá no início, tem projetos e projetos. Você vai saber o que funciona pra você ou não. O que funciona pra mim pode não funcionar pra você ou pode não funcionar pro outro colega, tá? Mas durante o vídeo eu vou estar apresentando minha opinião e explicando o que eu acho, por que eu acho disso. Beleza? O primeiro contra, então, pra mim, é um contra das editoras, é o alto custo de investimento e o baixo retorno ao longo prazo. Por exemplo, eu já fiz orçamento com uma editora, quando eu tava querendo lançar um livro em 2018, que eu recebi um orçamento de R$12.000. Gente, R$12.000 pra eu imprimir 100 livros. É muito dinheiro. Eu já recebi para analisar um contrato de uma autora iniciante, de uma editora. Eu não vou falar qual o nome, mas se você procurar aqui no meu canal do YouTube, você procura por editora, é um vídeo react que eu fiz. Mas não foi dessa autora que tá no vídeo, tá? Do react. É de outro que eu recebi pela DM, que foi um livro de fantasia, mais ou menos 500 e poucas páginas. E a menina era nova, parecia ser adolescente ainda. Cara, é uma proposta de R$15.000. É absurdo, é muito caro. E trabalhando com isso, eu sei que você fazer um livro de fantasia não é R$15.000. Revisão, capa, diagramação, você põe leitura beta, leitura crítica, você coloca 100 cópias do livro, não dá R$15.000. Então era meio que exploratório, assim, sabe? Fazendo a conta, eu não teria o retorno, assim, nem de perto, nem de perto. E mesmo assim, os livros que a editora imprimissem e distribuíssem, eu ainda receberia uma porcentagem de 10 a 15%. Eu paguei pela publicação inteira. Os 100 livros que estão comigo, eu vou ter que me virar pra vender, né? E vender caro, porque R$12.000 em 100 livros. Vocês estão calculando comigo, né? Faz aí a continha na cabeça. E os livros que a editora vendesse e distribuísse, eu ainda ficaria só com 10 a 15%. Ou seja, eu estaria... Que é o rolê? Sai a R$120 cada livro, né?
Só que aí você não tem que diluir por 100, você tem que diluir por 1.000 livros, 2.000, 3.000. Quanto mais livro você vende, menor fica esse custo diluído dos serviços editoriais. Só que assim, é aquele rolê, né? Você tem que vender pra caramba, porque o autor independente, independente do formato, se é autopublicação ou editora independente, ele tem que fazer um grande esforço de venda. Até se você é publicado por uma grande editora, você tem que fazer um esforço constante para mostrar seu trabalho, mostrar seu serviço, para que ele seja vendido. Então, é foda. Um escritor só se ferra mesmo. Gastando 12 mil reais pra publicar um livro e Deus sabe quanto eu teria de volta. Isso pra mim não é lucro e nem jogo, sabe? Pra mim não faz o menor sentido. A não ser que você esteja querendo... É um sonho seu ter o livro publicado e não sei o quê. Não... A não ser que você não esteja vendo isso como um meio de ganhar dinheiro e sim divulgar a sua obra, e você tem 12 mil reais para publicar num livro, eu não vejo vantagem. Já a publicação independente, ela tem um baixo custo de investimento. Só pra gente colocar os pingos nos is aqui, né? Com essas editoras prestadoras de serviço, que ela acabou de falar, também é uma publicação independente. Você tá colocando a cara a tapa, você tá fazendo toda a gestão ali. Agora, a autopublicação, que eu acredito que ela vai falar agora, igual ela deu exemplo do Clube de Autores e outras plataformas, é quando o autor ele executa todas as etapas editoriais ou ele gerencia todos os profissionais do livro. Como editora independente, eu contrato a editora, ela faz tudo e me devolve. Quando é autopublicação, eu contrato capista, eu contrato revisor, eu contrato diagramador e eu tenho que fazer essa miscelânea ali de relacionamento com os diversos profissionais. Em um rápido retorno, principalmente se você começar a publicar o seu livro primeiro por e-book, né? O investimento do e-book é muito baixo, porque você não precisa pagar impressão, um monte de coisa, e a produção do material do e-book é muito mais barato. Capa de e-book é mais barato, diagramação de e-book é mais barato, e muita gente lê mais e-book por ele ser vendido mais barato, principalmente se estiver no Kindle Unlimited. Então é muito mais fácil você convencer alguém a ler um e-book de 10 reais do que você tentar empurrar um livro de 50 reais de um autor que... Concordo em partes. Eu fiz uma bagunça aqui, vocês não viram porque eu cortei o áudio, cortei o vídeo, mas... derramei café no meu teclado, no mouse e tudo, aqui tá bagunça, talvez eu tenha perdido um pouco o fio da meada aqui do vídeo. Mas é o seguinte, o serviço editorial, ele é mais barato pro e-book sim, a capa é mais barata, a revisão textual não muda, porque o texto é o mesmo, né? Antes dele ser diagramado e você fazer, a capa independe do texto, né? O custo de revisão e preparação de texto é o mesmo, não muda, tá? Tanto é que depois que você revisa o texto, você é um Y, né? Você vai para a versão impressa e para a versão digital. E na versão digital, na verdade, assim, depende. Eu não costumo pagar um preço tão diferente não, tá? De diagramação para um ou para outro. Mas a questão da capa, sim, faz diferença. A questão é que o livro impresso, ele é naturalmente muito mais caro. Você publica no Unlimited, igual a Ellen falou, você pode pôr R$1,99, você pode pôr R$3,99. Você tem até um período que você põe de graça durante 5 dias a cada 3 meses, né? Você tem muitos downloads e tudo mais. Claro que o retorno, nesse caso, é interessante de visibilidade, não de dinheiro. Porque R$1,99 para você ganhar uma boa grana, você tem que vender 1.000 livros por mês para ter lido. E fora que a Amazon abocanha uma boa parte, né? Mas enfim, e o livro impresso, as pessoas leem mais pelo livro ser barato? Depende. Eu tenho um exemplo lá em casa, meus pais, alguns parentes, amigos próximos não leem e-book, só leem livro impresso. Eles preferem pagar R$60 no livro e ler do que pagar R$5 no e-book, porque eles não vão ler. Então depende muito do comportamento do seu leitor, depende muito do seu público, do seu livro e diversos outros fatores. Show? Vambora. A pessoa não conhece ainda, sabe? Então eu sempre digo que o e-book é uma ótima forma do leitor te conhecer, de você entrar no mercado editorial, e uma vez que você já está conhecido, o pessoal conhece a sua obra, o seu material é bom, acredite, eles vão fazer questão de ter o seu livro impresso na prateleira. Isso é um ponto legal porque histórias mais curtas e baratas, igual a Ellen falou, tem chance de ser mais lido. Então tem os primeiros contos, Corpos Amarelos, o menorzinho tem 30 e poucas páginas, não, tem 40 páginas, o maior, que está disponível separadamente, tem 90 páginas. Então a pessoa pensa, poxa, não conheço esse livro, mas a capa me interessou, não conheço esse autor, 40 páginas só, de graça no Unlimited, eu vou baixar e vou ler. Então é uma chance de você ganhar mais leitores, eles vão gostar da sua leitura, da sua escrita, da sua história, e aí eles vão ficar mais confiantes para investir um valor alto
né, no seu livro impresso. Aí você pode fazer a versão impressa, você já vai ter alguns leitores, né, que são apaixonados pela sua história e que vão pagar R$38, R$40 no livro, Exatamente fora o isso. frete pra ter ele em casa, tá bem? Nas editoras, você nem sempre pode escolher ou optar na aparência do seu livro ou quem vai trabalhar nele, né? Isso eu digo especificamente para capa e diagramação. Revisor e tradutor às vezes também tem uns probleminhas. Revisores também que mexem na estrutura do texto. Gente, revisor não tem que mexer na estrutura do texto, né? O preparador de texto, ele pode alterar ordem de frase para ficar mais coesa, ele mexe com a concordância, com a coerência, mas mudar sentido de frase, mudar a voz do autor, isso é muito errado, né? E fora a capa, às vezes a editora não tem um pique de design, tem algum bom gosto para isso, então por isso muito comum a gente ver grandes editoras publicando livros com diagramação precária, gente. Eu tenho tanto livro diagramado precário aqui na minha estante que eu tenho nervoso de ler. Muita forca, viúva, ou seja, você nem sempre tem essa autonomia de escolher quem é que vai fazer sua capa e sua diagramação. No primeiro livro que eu publiquei, eu só pude escolher a minha capista, que foi Marina Ávila. Hoje ela é editora da editora Wish, né? Eu pude escolher e eu fiquei feliz com o resultado, mas nem sempre a gente... Na negociação como editora, você escolhe quais serviços editoriais você quer. É muito mais prático, já que você está contratando uma editora, colocar na mão dela todos os serviços. E é aquela coisa, você não escolhe os profissionais porque a editora ela tem seu próprio corpo de profissional, seja interno ou ela contrata e faz a gestão desses freelancers. Agora, se você tem um revisor, um preparador de texto de confiança, entregue para a editora o texto pronto nesse sentido e fala, ó, eu preciso só da diagramação da capa. Ou se você tem um capista que você contratou à parte, você vai contratar com a editora só os serviços que ficaram faltando, tá? Então isso é uma questão de negociação, mas é muito tranquilo. Tem na editora a opção de escolher quem é que vai trabalhar no nosso livro. Já com a publicação independente, você escolhe todo mundo a dedo. Eu quero esse revisor, esse preparador de texto, eu quero essa capista, essa diagramadora, outra pessoa vai revisar meu livro, eu gosto daquela gráfica que ela vai imprimir, ou daquele tipo de serviço, né? Seja o Eclep, Amazon, ou o Clube de Autores, eu gosto do estilo deles. É você que dá conta de tudo, é você que escolhe tudo, né? E na editora você tem prazos e metas a cumprir, principalmente quando você... Eu gosto de escolher o revisor, o capista, negociar com eles, discutir sobre o que tem sido feito, o que vai ser feito no livro, mas eu entendo que isso pode ser uma desvantagem também para quem não tem tempo de fazer essa gestão ou não quer ter esse trabalho também. Acaba que contratando uma editora, você vai simplesmente aprovar, porque toda essa, vamos colocar assim, a pré-aprovação, né, a controle de qualidade do trabalho, ele é feito lá na editora e você simplesmente vai aprovando, vai vendo se está tudo ok ou não. E na autopublicação você tem um contato mais próximo com esses profissionais. E ela vai começar a falar do prazo aqui. Eu tenho algumas considerações, mas vamos esperar ela terminar a fala. Segue um calendário, né? Normalmente você fechou o serviço de prestação de serviço da editora e ele já coloca um prazo, daqui a 3 meses, daqui a não sei o quê. Se o seu livro não estiver pronto, tu tá ferrado. Tu tem que correr com prazo, com meta, estabelecer isso e aquilo, e é estressante, né? E já na publicação independente você faz tudo no seu tempo, né? Se o revisor atrasou um pouquinho, não tem problema. É só não marcar a data de lançamento antes de o livro estar pronto, né? Na verdade, quando você contrata o serviço como editora, né, ela coloca o prazo dela, porque é o tempo que ela leva para fazer o serviço, e cabe ao autor cobrar, né? Porque isso é previsto em contrato, por isso que é muito importante, antes de assinar um contrato como editora, estabeleça prazos e metas. Até porque ela vai estabelecer os prazos de pagamento, por exemplo. Você tem que cumprir com o pagamento, cada um, né, cumprindo com as suas responsabilidades. E na autopublicação também é interessante você estabelecer metas e prazos com seus prestadores de serviço para que isso não atrapalhe o seu lançamento. Um exemplo, a capa ela é independente, ela pode ser feita em paralelo com outros serviços editoriais, mas não tem como começar uma diagramação sem que a revisão tenha sido feita. Então imagine que são profissionais diferentes, né? Geralmente vai ser mesmo. Então o profissional ali, o revisor está demorando a te entregar o livro, o diagramador não pode ficar esperando a vida inteira. Então você tem que fazer essa gestão de pessoas ali também para que o prazo não seja extrapolado. E aí, como a Ellen fala também aqui, uma questão de lançamento. Imagina se você definir o lançamento do seu livro no meio desse todo processo. Como eu disse, o meu livro, O Voo da Mosca, você está vendo aqui em primeira mão.
ele está comigo, eu já poderia estar trabalhando o lançamento do livro, eu não estou por conta das festividades do final do ano. Ainda vou comprar as cópias para ter em casa, eu vou fazer tudo bonitinho. Depois que tudo estiver pronto, eu vou começar a anunciar a pré-venda. Porque tem muita coisa ainda para dar errado, principalmente nesse final de ano, né? Então, eu tô com o meu prazo muito tranquilo, eu só queria registrar o livro 2024, enfim. Então, fique muito atento a isso também. Que é lancada. Você marca a data de lançamento para que daqui a 2 meses o livro não tá nem escrito ainda, ou tá passando pela revisão. É bom estar pelo menos Sim. terminando a diagramação para você poder marcar uma data de lançamento ou uma pré-venda, mas é tudo no seu tempo. Você faz no seu tempo, não tem editor te ligando, não tem ninguém te enchendo o saco, é você por você. Show? Cada editora tem o seu prazo de prestação de contas, podendo variar de 30, 60, 90 dias, mas pelo meu conhecimento, a maioria presta as contas em 90 dias, né? De 3 em 3 meses, eles enviam um relatório mostrando quantos livros foram vendidos e quantos, e isso em cima das bases de royalties, né? Então você não tem muito controle sobre as vendas. Quando na publicação independente, você já tem total acesso, principalmente se você está fazendo pela Amazon. A Amazon tem um relatório de vendas muito detalhado, que você pode separar por meses, por semanas, por livro. Esse é um problema muito sério das editoras, independente do tamanho delas, tá? Quando eu era publicado pela editora, era uma editora independente, eu recebia todo mês um relatório de vendas, era uma planilha de Excel. Tinha lá 5 livros, 10 livros, nenhum livro, 20 livros, todo mês variava, não tinha muito uma lógica, assim, eu não conseguia identificar nada assim de mercado, mas já teve mês que eu recebi o relatório de um outro autor. Então isso prova que não tem muito controle sobre isso, né? Então, algo muito óbvio, vamos colocar assim. E você tem que confiar na informação da editora. Se ela tá vendendo e tá te passando, ó, você não sabe. Você vai conferir todas as livrarias do Brasil onde seu livro tá? Não vai. Agora, a Amazon mostra, né? Tem todo um dashboard bonitinho. O Clube de Autores também mostra todas as informações, se o livro foi vendido, para quem foi vendido, onde foi vendido. Então, mostra todos os detalhes. Aí sim, você consegue ter um total controle. Por isso, esse é um dos principais motivos pelos quais eu publico via autopublicação, porque eu consigo ter controle e gestão total da minha obra. Livro, você consegue ver quantas páginas foram lidas, quantos royalties você ganhou e etc. Por país, dá até para definir um público-alvo, né? Levando em consideração quais estados estão sendo mais vendidos, quais países estão sendo mais vendidos do seu livro, isso é muito interessante. A editora, ela assume todas as responsabilidades da publicação. Tem gente que não quer ter essa responsabilidade, não quer ter essa dor de cabeça, e a editora é a melhor opção, sim. Às vezes a editora já tem a própria equipe lá para trabalhar para elas, ou então ela já tem aqueles funcionários, aqueles freelancers onde elas enviam o serviço para fazer para você. Ela pega o serviço e só te entrega o livro pronto daqui a não sei quanto tempo. Às vezes envia para você para aprovação uma capa, uma diagramação, e é isso, você não precisa esquentar a cabeça. Já a publicação independente é mais trabalhoso e depende tudo de você. Eu gosto de ter controle sobre tudo, eu gosto de escolher quem vai trabalhar no meu livro, escolher o revisor, eu gosto de estar por dentro de tudo. Mas se você não tem tempo, você não tem cabeça, você não quer pensar nisso, você quer entregar para alguém, para a pessoa resolver e te entregar pronto, talvez a editora seja a melhor opção para você. Sim. A editora também facilita a sua presença em eventos literários, como a Bienal de São Paulo, da Bahia, do Rio, a Flip e vários outros eventos literários. Isso, claro e evidente, se a sua editora tiver tamanho suficiente para estar nesse tipo de evento, porque é muito caro alugar um espacinho na Bienal, um stand, e é muito mais comum uma pessoa ou uma editora ou uma organização alugar um stand e lotear ou espaços, ou então uma agenda, né? Ela bota que vai estar disponível nos dias do evento, e bota os horários, e os autores independentes costumam alugar aquele horário, aquele stand para estar lá com os seus livros. As editoras também costumam fazer isso, né? Mas se você for pagar uma editora para fazer isso, por que não fazer de modo independente, sabe? Muitas editoras fazem isso, tem um espacinho, e é interessante porque é um stand grande, vão estar outros autores, é meio que assim, todo mundo se ajudando. Mas você também pode fazer de forma independente. Eu vou sair ano que vem, 2025, num circuito literário divulgando meu livro. E o lado bom é que muitos eventos, quase todos os eventos, os principais eventos, tem um espacinho dedicado aos autores independentes. Seja gratuito ou pagando uma taxa, você fica ali no cantinho, divulgando e vendendo seu livro. Isso é muito legal.
e além do network que você faz, conhecer pessoas, falar sobre livros, isso é muito massa. A editora não é grande o suficiente para estar num evento, isso é muito imprescindível para você, isso é muito urgente, talvez seja mais interessante fazer uma publicação independente. A não ser que a autora tenha... A não ser que a editora tenha o stand dela no evento. Eu já tive editoras que tinham stand em eventos e isso é muito bom, isso é muito prático, né? Mas você não ter que pagar para estar nesse tipo de evento também é maravilhoso. Eu já estive nos dois cenários, onde a editora me convidou para eu estar lá, não paguei nada, e onde eu também fui e paguei um pedaço lá de uma mesa, um horário, um espaço reservado para estar assinando os meus livros como autora independente. Os dois funcionam, nessa parte pra mim não é muito definitivo se é editora ou é publicação independente, porque vai me levar pra evento, né? Se você consegue investir um pouquinho, você consegue ir pra Bienal como autora independente, como você também consegue ir sendo convidado de uma editora se você tá pra uma editora. Depende da editora. A editora faz toda a distribuição do livro, né? Seja no site dela ou seja em outras plataformas, né? Nos marketplaces, é com a editora. Ela bota pra vender, ela embrulha, ela envia por correio ou transportadora, é tudo a editora. Você só recebe o seu relatório em 90 dias de quando vendeu e é isso. Já a publicação independente é tudo você. Você tem que imprimir nota fiscal, você tem que... Não nota fiscal, né? Para livro pode ser. Depende. O interessante da publicação independente, né? O interessante da publicação independente é que você tem suas cópias, você faz uma personalização no envio. Você personaliza a embalagem, você pode colocar alguns brindes, tipo marca-página, um adesivo, um card, um bottom, enfim, tem diversos tipos de brindes que você pode colocar junto com o seu livro. Você pode colocar dedicatória, assinar o livro. Então, é uma vantagem você ter cópias do seu livro e fazer esse envio, né? Só que eu falo muito do Clube de Autores, que é onde eu estou publicado hoje, né? Então, tem dezenas de plataformas e livrarias onde o livro ele é vendido. E você tem impressão sob demanda e a própria plataforma se responsabiliza por enviar. Né? Nada passa pelo Juliano. Eu não tenho que enviar todos os livros. Então, até porque a editora utiliza alguns serviços similares de distribuição. Então, tanto editora quanto plataforma de autopublicação tem essa distribuição bem completa. A diferença, foi o que a gente falou lá atrás, é que na autopublicação você tem a gestão, né, todo o seu livro, diferente da editora. Declaração de conteúdo. Você tem que imprimir a declaração de conteúdo, você tem que imprimir as etiquetas, fazer a embalagem, botar brinde. Aí vai depender o que funciona pra você. Eu adoro ter que lidar com os meus livros. Eu adoro todos os meus livros autografados, com um recadinho especial, brinde dentro, marcador, é embrulhado com muito carinho. Eu gosto de fazer os embrulhos com os envelopes, levar nos correios. Tudo bem que em época de pré-venda eu fico doida. Em época de lançamento, eu tenho que lidar com 100 pedidos, 150 pedidos ao mesmo tempo e é caótico. Mas é bom, pra mim é bom. Eu não sei se você gosta disso, se você gosta de lidar com esse tipo de coisa, porque, querendo ou não, é o meu sonho, sabe? Eu sempre quis estar assim, igual uma louca, enviando vários livros pra vários autores que compraram o meu livro de mim. Então, pra mim, é uma realização. Eu tô cercada de livros, tendo que autografar não sei quantos livros no mesmo dia pra embrulhar e enviar, pra mim é ótimo. Mas se não é o ideal pra você, talvez seja interessante você pesquisar uma editora. E se você não tem investimento pra fazer dar todo esse dinheiro pra uma editora, publicação independente de modo grátis, como, vou deixar o vídeo aqui de novo, da Oiclep, Amazon e Clube de Autores. Você não precisa ter estoque e eles fazem a distribuição pra você. Tá? Isso. Agora tá na hora de você me dizer aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Bom, vídeo muito longo, deixa eu voltar pra minha tela normal. E pra mim essa gravação foi muito caótica, né? Caiu o café, tocou o interfone, enfim, deu uma confusão danada aqui. Mas deu tudo certo. Um vídeo muito importante pra você entender basicamente esses dois formatos, né? A publicação independente via dois formatos, né? Via editoras ou via autopublicação. Beleza? Quero que você comente aqui embaixo o que você achou. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e nos vemos no próximo. Tchau, tchau.